E se a nossa medicina mais poderosa não estivesse numa farmácia, hein? E se ela estivesse, na verdade, no nosso prato? Essa é a ideia central e bem radical do livro Comer para Não Morrer. A gente vai mergulhar hoje em como a alimentação pode ser a chave para, quem sabe, até reverter doenças. A gente entender a força dessa ideia toda, a gente precisa começar com uma história. Uma história bem pessoal e, olha, impactante. Essa citação aqui é o ponto de partida de tudo. Pensa só, recebeu uma sentença de morte dos médicos, ouvir que você tem só mais algumas semanas de vida. Foi exatamente isso que aconteceu com a avó do autor do livro. Ela estava confinada a uma cadeira de rodas, com a doença cardíaca em estágio terminal. Mas, em vez de só aceitar esse destino, ela fez uma coisa radical. Mudou da água para o vinho a alimentação e o estilo de vida dela. E o resultado? Tá aí nesse número, 31 anos, anos a mais de vida. Ela não só sobreviveu, ela prosperou, viveu o suficiente para ver aquele neto, o autor, se formar em medicina. Isso não foi só uma melhorazinha, foi uma virada de jogo completa. A história da avó dele leva a gente para uma pergunta muito maior. O que exatamente estava matando ela? A resposta é a mesma doença que, infelizmente, é a maior causa de morte em muitos lugares do mundo. A doença arterial coronariana. O livro explica isso, a tal da aterosclerose, com uma analogia que fica na cabeça. O nome vem do grego para papa e duro. É como se, bem devagarinho, década após década, uma papa grossa de gordura, de colesterol, fosse se acumulando dentro das artérias. Elas vão endurecendo, endurecendo e bloqueando o fluxo de sangue que deveria chegar no coração. E aí vem a pergunta que todo mundo se faz, né? A gente vive numa era de avanços médicos incríveis. Para que mudar tanto que a gente come se a gente pode simplesmente tomar um comprimido? E isso leva a gente para o coração do problema. Se existe uma solução assim tão poderosa na alimentação, por que ela não é a primeira coisa que os médicos recomendam? Bom, o ponto crucial é este. A gente gasta mais de $1 trilhão por ano em medicamentos no mundo. E o mais doido é que já faz décadas que médicos como o Dr. Dean Ornish provaram usando tecnologia de ponta que doenças cardíacas podem ser revertidas com a dieta. Só que o sistema, como ele está montado, recompensa a prescrição de pílulas, de procedimentos, não de brócolis. Ninguém lucra quando alguém melhora através da comida, a não ser a própria pessoa. Mas aqui vem a parte boa, a parte esperançosa. O livro defende que a gente não precisa esperar o sistema mudar. Nós temos uma capacidade incrível e natural de nos curar. A analogia que o livro usa é simples, mas, nossa, é poderosa. Imagina que alguém vai lá e dá uma pancada forte na canela. Ia ficar vermelho, inchado, mas o corpo, que é super esperto, ia começar a curar. Agora, e se essa pancada acontecesse de novo, no mesmo lugar, 3 vezes por dia? No café, no almoço e na janta? Pá! A ferida nunca ia cicatrizar, certo? É exatamente isso que uma dieta que entope as artérias faz com o nosso corpo. É uma agressão constante que não deixa o processo natural de cura acontecer. E essa é a mensagem central. O nosso corpo quer se curar. Ele sabe como fazer isso. A gente só precisa parar de agredir. É o que o autor chama de o segredo mais bem guardado da medicina. Ah, mas isso é só uma teoria bonita ou tem ciência de verdade por trás? Vamos dar uma olhada no que os estudos mostram. Olha, esse número é de cair o queixo. Em um estudo, os cientistas pegaram sangue de pessoas com uma dieta padrão e o sangue de pessoas com uma dieta à base de plantas. E aí, eles pingaram esses sangues em cima de células de câncer numa placa de laboratório. O sangue do grupo que comia plantas foi 8 vezes mais eficaz em parar o crescimento das células do câncer. 8 vezes! É uma diferença brutal. E tem mais, uma coisa ainda mais profunda. Sabe, os telômeros são tipo as pontinhas de plástico do nosso cadarço genético. Eles vão encurtando conforme a gente envelhece. Num estudo de 5 anos, o grupo que manteve a dieta padrão viu seus telômeros encolherem, como já era esperado. Mas no grupo que adotou um estilo de vida saudável, os telômeros não só pararam de encolher, eles cresceram. A nível celular, é como se o envelhecimento estivesse sendo revertido. Então, o que tudo isso significa pra gente no dia a dia? A conclusão do livro, basicamente, vira de cabeça para baixo a nossa visão sobre a alimentação. Esse é o poder unificador da coisa. A gente tem uma pílula para colesterol, outra para pressão alta, outra para diabetes, mas uma dieta saudável, baseada em vegetais, ela não trata só um sintoma, ela atua na raiz do problema e pode ter um impacto positivo em quase todas as principais doenças crônicas de uma vez só. No fim das contas, a análise desse material todo mostra que saúde talvez não seja só ausência de doença, é uma capacidade ativa que o corpo tem.
A pergunta que fica no ar é: se o nosso corpo já sabe o que fazer para se curar, por que não dar ele a chance de, bom, fazer o seu trabalho?